O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Terceira parte, o Ministério. Capítulo 11, Revelação e Pensamento. O ponto de partida do Ministério da Palavra é a revelação. Quando recebemos uma revelação, significa que Deus está nos iluminando. Parece que recebemos um pouco de luz por meio da qual nos tornamos capazes de enxergar algo. Apesar disso, essa luz parece ser um tanto flutuante. Quando afirmamos que vimos algo, pode ser que na verdade não vimos nada. No entanto, quando afirmamos que não vimos nada, parece que isso indica distintivamente que vimos algo. Vemos num momento e no momento seguinte não enxergamos mais. Isso é o que ocorre com a iluminação. Quando somos iluminados pela primeira vez, parece que temos muita clareza interior, mas mesmo assim não conseguimos expressar o que vimos. Entendemos a verdade perfeitamente dentro de nós, mas por mais que tentemos, não conseguimos explicá-la. Interiormente temos total clareza, exteriormente, porém, continuamos entorpecidos. Agimos como se fôssemos duas pessoas, lúcidos como nunca e ao mesmo tempo tão confusos quanto antes. Então, depois de um tempo, esquecemos tudo, exceto que um dia Deus derramou luz sobre nós. Talvez um pouco depois, Deus novamente derrame luz sobre nós. A luz vem pela segunda vez e novamente parece que enxergamos tudo. Aquilo que vemos pode ser exatamente o mesmo que vimos antes, ou pode ser um pouco diferente, ou pode até ser completamente diferente. No entanto, porque tivemos uma primeira experiência, tentamos a segunda vez manter a luz, a fim de que ela não escape novamente de nós. Consideremos então acerca da natureza da luz. A luz tem uma natureza peculiar, ela facilmente se desvanece. A luz parece se mover muito depressa, ela chega rapidamente até nós. Permanece pouco tempo e se afasta com a mesma rapidez. A luz parece relutante em permanecer. Todo aquele que ministra a palavra compartilha o pensamento esperançoso de como seria bom se a luz permanecesse mais tempo, capacitando-nos a enxergar mais distintivamente. Se a luz permanecesse brilhando até que tivéssemos uma visão plena das coisas. No entanto, o mais estranho é que não há como segurar a luz. Essa é a experiência de muitos servos de Deus. Muitas questões podem ser lembradas, mas a luz é difícil de lembrar. Nós sentimos a grandeza e a severidade da luz divina, mas ela passa rapidamente. Como podemos repeti-la? Quanto maior é a luz, menor é a lembrança. Muitos irmãos confessam que é extremamente difícil lembrar as coisas que receberam mediante revelação espiritual. Portanto, nós reconhecemos que é difícil lembrar da luz recebida. A luz é para ser vista com os olhos e não para ser retida na memória. Quanto mais luz nós enxergamos, maior é a dificuldade de lembrar. A memória humana não pode reter a luz, porque a natureza da luz é para a revelação, não para a memória. Vamos observar a natureza dessa luz. Quando a luz brilha sobre você pela primeira vez, parece que se desvanece rapidamente. E é assim mesmo. São necessárias várias iluminações para que haja uma revelação. Talvez tudo que reste da primeira iluminação seja apenas a lembrança de que vimos algo. Talvez nem lembremos exatamente o que vimos. Além do fato de que viu algo, sua memória não guardará nenhuma outra informação. Na segunda ocasião em que a luz vem, porém, você pode lembrar de parte do conteúdo. Apesar disso, a luz se move tão depressa que é muito difícil retê-la. Entretanto, na terceira ocasião, a luz pode durar um pouco mais e você poderá ser capaz de enxergar mais distintivamente. Apesar disso,
você continuará tendo problemas para retê-la. Sempre que você recebe iluminação, o sentimento prevalecente será que a luz se desvanece muito depressa. Ela passa muito rápido e logo se torna em algo que pertence ao passado. Você sabe que viu algo, embora não consiga explicar como viu ou o que viu. Às vezes a luz vem diretamente sobre o espírito, independentemente de qualquer outro canal. Outras vezes ela vem por meio das escrituras. Quer dizer, quando você está lendo a Bíblia, a luz é derramada sobre seu espírito. De acordo com nossa experiência, a iluminação geralmente é dada ao espírito, embora haja ocasiões em que ela vem por meio da leitura da Bíblia. Quer a luz venha direta ou indiretamente, sua característica continua a mesma. Ela se desvanece com facilidade, o que torna difícil a sua retenção. Abordemos agora acerca da luz traduzida em pensamento. Agora vemos o segundo ponto, que é como transformar luz em pensamento. Quando a revelação vem, é Deus quem nos ilumina. Este é o ponto de partida do ministério da palavra. Deus derrama luz em seu coração. Ao fazer isso, ele o ilumina. No entanto, essa luz vem e vai tão depressa que você não consegue lembrar dela nem retê-la. Como o indivíduo pode utilizar essa luz efêmera no ministério da palavra? É impossível. Daí, algo precisa ser acrescentado à luz. Esse elemento acrescentado à luz é o pensamento. Se o indivíduo foi tratado por Deus, de modo que seu homem exterior tenha sido quebrantado, ele de fato já deve ter pensamentos justos. Somente o indivíduo com pensamentos ricos pode transformar luz em pensamento. Somente pessoas assim podem entender o significado da luz. Esse conceito é similar à ideia expressada pelos irmãos que dizem: eu conheço grego e por isso posso compreender melhor o significado dos textos bíblicos. Da mesma forma, a luz é a palavra de Deus, pois representa a mente divina. Se nosso pensamento é pobre, não conseguiremos compreender o significado nem o conteúdo da luz quando a recebermos. Entretanto, se nosso pensamento é rico e forte, então seremos capazes de interpretar a luz quando a recebermos e transformá-la em algo que podemos compreender. Seremos capazes de lembrar o que vimos, uma vez que só podemos entender pensamentos, o que não pode ser feito com a luz. Em outras palavras, a luz que é lembrada é aquela que foi transformada em pensamentos. Antes de ela ser traduzida em pensamentos, não temos como conhecê-la ou trazê-la de volta à mente. Depois que é transformada, porém, somos totalmente capazes de armazená-la e nos lembrar dela mais tarde. Por isso, o pensamento, a mente, é tão importante no ministério da palavra. Nossa capacidade de pensamento é essencial. Quando aprendemos a ser ministros da palavra, veremos o significado do entendimento mencionado em 1 Coríntios, capítulo 14. Esse capítulo chama nossa atenção especialmente para a questão da profecia. Por que tal assunto recebe uma atenção especial? Porque profecia envolve entendimento. Porque o falar em línguas não é enfatizado nesse capítulo? Pela simples razão de que esse dom não envolve entendimento. O versículo 14 destaca esse fato. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Prosseguindo, o versículo 15 diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O verso 19 diz: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, ao falar 10.000 palavras em outra língua. Coerentemente, no ministério da palavra de Deus, o entendimento humano desempenha um papel muito importante. Deus deseja que a luz possa tocar o entendimento do ministro.
A luz brilha primeiramente no espírito, mas o propósito divino não é que ela permaneça ali. Deus deseja que sua luz chegue ao entendimento. Depois que a luz chega ao entendimento, ela não se desvanece mais, mas pode ser retida. A revelação não tem uma natureza permanente. Ela é como um relâmpago que brilha e desaparece. Quando, porém, a luz brilha, o entendimento do ministro a capta e compreende seu significado, então ela é fixada e seu conteúdo é conhecido. Quando fica apenas no espírito, a luz vem e vai livremente. Entretanto, quando ela entra em nosso pensamento e entendimento, ela se fixa. Daquele momento em diante, somos capazes de usá-la. Temos de reconhecer que quando a luz se relaciona apenas ao nosso espírito, nós não podemos usá-la, pois ela não alcançou o lugar onde pode ser útil. Para Deus, o homem é uma alma vivente, conforme lemos em Gênesis capítulo 2, verso 7. Só podemos usar aquilo que chega à nossa alma, pois de outra forma não pode ser controlado pela nossa vontade. Nós não somos espíritos. Nós temos espírito, alma e corpo. Quando a luz da revelação está no nosso espírito, ainda não podemos afirmar que ela nos pertence. A luz da revelação não deve permanecer no nosso espírito, mas deve alcançar nosso homem exterior. Também devemos reconhecer claramente que o nosso homem exterior não é capaz de receber revelação. Somente o espírito pode. Apesar disso, a revelação não pode permanecer no espírito, mas deve chegar ao entendimento. Esse processo de transformar luz em pensamento varia de uma pessoa para outra. Faz uma grande diferença se o indivíduo tem ou não pensamentos ricos diante do Senhor. Se o pensamento está distante da luz divina, então a revelação sofre uma grande perda. Se o vaso não é adequado ou é insuficiente, então novamente haverá perda. Quando a luz de Deus vem sobre uma pessoa, ela só será capaz de reter a luz se os seus pensamentos não estiverem dispersos ou ocupados com outras coisas. Uma mente dispersa ou uma mente preocupada não pode captar a luz divina. Podemos estar conscientes da luz, mas seremos incapazes de transformá-la em pensamentos, porque nossa mente está sobrecarregada com outras questões. Talvez a mente não esteja dispersa nem sobrecarregada. Talvez esteja entorpecida. Assim, quando a luz brilha sobre ela, o indivíduo é incapaz de discernir o que está recebendo. Um requisito básico para todos os ministros da Palavra de Deus é que tenham uma mente renovada. A dificuldade de alguns cristãos é que seus pensamentos são muitos e muito confusos. Não são capazes de transformar a luz divina, nem compreendem seu significado. Com outros, o problema pode ser que seus pensamentos são muito lentos e sem sentido, pois sempre estão preocupados com coisas sem importância. Como então podem reter a luz divina ou compreender seu significado? Deus é luz, pois a luz pertence à sua natureza. A luz divina é tão grande, rica e superior quanto o próprio Deus. Se o nosso pensamento for pequeno, pobre, inferior ou confuso, sem dúvida perderemos grande parte da luz de Deus quando ela for derramada sobre nós. Deus jamais tenciona nos dar revelações pequenas. Quando Ele nos dá revelação, ela é grande. Sua abrangência e conteúdo são ricos. Como alguma coisa desprovida de glória pode proceder do Deus da glória? A porção normal que Deus dá ao homem é um cálice transbordante. Deus é eternamente rico, grande e abrangente. O problema hoje é a incompetência do pensamento dos homens de conter a luz que vem de Deus. O pensamento humano é pequeno e inferior, totalmente inadequado para reter a grande luz divina. Amado,
Como podemos esperar reter a luz de Deus com uma mente que é dispersa e confusa do alvorecer ao anoitecer? Mesmo que Deus lhe desse luz, seus pensamentos insignificantes e inferiores seriam completamente incapazes de traduzir, compreender e reter essa luz. Lembremos que antes que possa haver ministério da palavra, primeiro deve haver revelação de Deus. Entretanto, visto que Deus deseja usar os homens como seus ministros, há também um elemento humano que precisa ser considerado. A luz da revelação entra no espírito do homem e, a seguir, é transformada em pensamento humano. Se o nosso espírito também estiver dispersivo, ele não será capaz de receber revelação ou luz. Se a nossa mente for incompetente, a luz não poderá alcançar o homem exterior, nem será transformada em pensamento. A luz brilhou em nosso espírito, mas ela exige uma mente sã e rica para interpretá-la em nosso entendimento e mais tarde transformá-la em palavras. Se a nossa mente estiver preocupada com os cuidados do mundo ou oprimida pelos problemas de alimentação ou de família, então onde conseguiremos a força extra para pensar nas coisas espirituais? A força mental do indivíduo funciona como sua força física. Se o seu braço for capaz de levantar um peso de 10 quilos, então ele não pode manusear nada com o peso mais elevado, nem mesmo com 1 grama a mais. Da mesma forma, nossa força mental é limitada. Se exaurirmos toda a nossa energia mental em outras coisas, não sobrará nada para dedicarmos às coisas de Deus. Por isso, não seremos capazes de transformar a luz divina em pensamentos. Alguns irmãos concentram a mente nos problemas familiares, nos problemas de comida e bebida e nos projetos pessoais. Deixam pouco espaço no pensamento para Deus. A mente fica totalmente ocupada pelos assuntos terrenos e é oprimida por eles o tempo todo. Não significa que o espírito deles é incapaz de receber luz. Mesmo quando recebem luz, o que é recebido é desperdiçado, porque não possuem uma mente lúcida com a qual reter a luz. A iluminação deve ser manuseada por uma mente livre para recebê-la. É preciso uma mente forte e rica para reter a luz. Quando a mente do indivíduo está ocupada com outros problemas, parece que fica vagando num labirinto, incapaz de se desvencilhar e discernir a luz. O indivíduo sabe que a luz brilhou em seu espírito, mas a partir dali ficou bloqueada. A luz divina segue determinado caminho, assim como a palavra de Deus segue determinado caminho. Para que a palavra de Deus se torne uma ministração para nós, ela deve ser submetida a certos estágios prescritos. Se quisermos servir ao Senhor por meio da palavra, temos de permitir que a palavra passe por esses estágios. Qualquer defeito na mente pode bloquear a luz no espírito, impedindo que seja traduzida em palavras. É bem estranho que quando a luz brilha em nosso espírito em geral, nós não aprendemos seu significado. Ela se desvanece antes que sejamos capazes de compreendê-la. Muitas vezes nossa mente se mostra incapaz de decifrar o significado da luz. Nós vimos algo, mas ainda não sabemos o que é. Portanto, nesse caso, há necessidade de uma segunda ou terceira iluminação antes que possamos reter a luz. Apesar disso, se nossos pensamentos forem ricos, conseguiremos reter a luz com facilidade quando ela brilha a primeira vez. Se a nossa mente não tiver nenhuma outra preocupação ou não estiver ocupada com outros assuntos, seremos capazes de perceber distintamente o conteúdo da luz. Todas as pessoas experientes concordarão com isso. Quando nossa mente tenta traduzir a luz, parece que a luz está sempre fugindo. Por isso, nosso pensamento deve limpar rapidamente nossa mente, ou a luz nos escapará. Quanto mais rápido for o nosso pensamento,
mais rápida será a tradução. Se a luz escapar, pode ser que pela misericórdia divina ela brilhe uma segunda vez. Se não brilhar, saberemos que perdemos algo precioso, e tudo por causa da inadequação de nossa mente. Muitas vezes sentimos que nosso pensamento não é suficientemente aguçado. Com frequência, depois que contemplamos a luz, tentamos desesperadamente transformá-la em palavras, mas é como se estivéssemos salvando objetos de um incêndio. Por mais que nos apressemos, salvamos algumas partes, mas sentimos que o melhor se perdeu. A luz nunca permanece tempo suficiente para podermos pensar lentamente e digerir devagar o seu conteúdo. Ela vem rápido e vai embora da mesma forma. Quando você tenta reter a luz e não consegue, deve reconhecer o quanto a sua mente é inadequada. Antes de tentar ligar o pensamento à luz divina, pode se considerar muito inteligente e até se gabar disso. Apesar disso, você descobrirá sua debilidade mental quando perceber que é incapaz de transformar a luz de Deus em palavras significativas. O sentimento será o mesmo do intérprete que não encontra as palavras para interpretar uma mensagem de conhecimento. No caso da interpretação, aquele que fala pode esperar o intérprete encontrar as palavras. A luz, porém, nunca espera. Se você não conseguir acompanhar, ela simplesmente se desvanece. Nós ficamos sem saber o que devíamos fazer, mas temos plena consciência do que aconteceu. A parte da revelação que é retida permanece. O rosto se desvanece. Se a luz retornar, poderemos ter outra chance de capturá-la. Graças a Deus por isso. No entanto, se ela nunca mais retornar, sofreremos a perda e a igreja sofrerá conosco. A igreja perderá um precioso ministério da palavra. Quem então faz a escolha de um ministro é Deus. Apesar disso, quando nosso pensamento se perde atrás da luz, nós perdemos uma oportunidade ministerial. Por isso, reconheçamos a importância de nossa mente no que diz respeito à palavra de Deus. Muitos pregadores demonstram insensatez por acreditar que não é necessário o uso da mente no ministério da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo claramente indica a necessidade de entendimento nos ministérios. Nenhum indivíduo pode ser um bom ministro da palavra se não tiver entendimento e inteligência. Ponderemos agora acerca do quebrantamento do homem exterior. Talvez alguém levante a questão sobre como devemos considerar o ensino bíblico que afirma que a sabedoria humana não deve ser empregada nas questões espirituais. Esta questão aponta para a necessidade de o homem exterior ser quebrantado. Se os nossos pensamentos, como um servo obediente, ficam aguardando a iluminação a fim de compreender o significado daquilo que foi revelado no Espírito, então eles se tornam servos fiéis. Sem eles, não pode haver ministério da palavra. Se os nossos pensamentos, porém, em vez de entenderem a luz, tendem a impor suas próprias ideias, então eles se tornam o pior dos senhores. Há uma enorme diferença entre o pensamento que é um servo obediente e o pensamento que é um tirano. Quando o pensamento assume o papel de senhor, ele tenta por sua própria conta conceber a luz de Deus, criar os pensamentos de Deus e manufaturar a palavra. É isso que nós chamamos de sabedoria humana. Quando o homem pensa independentemente de Deus, isso é sabedoria humana, a qual é condenada por Deus. Tal pensamento independente precisa ser quebrado. Nosso pensamento deve ficar de prontidão como um servo obediente, pronto para ser usado por Deus. Não tente conceber luz. A luz é dada por Deus em nosso espírito. Pelo contrário, nosso pensamento deve estar preparado para entender, traduzir e reter a luz. Podemos dizer que no ministério da Palavra de Deus, o pensamento é um servo indispensável.
Há uma grande diferença entre conceber luz e reter luz. Todo aquele que realmente aprendeu com Deus sabe imediatamente se um pensamento do pregador é mestre ou servo. Sempre que o pensamento humano se sobrepõe às coisas de Deus e usurpa o lugar de um mestre, ele afasta as pessoas de Deus. Portanto, o homem exterior precisa ser quebrado. Quando o pensamento foi quebrado, ele não é mais confuso nem independente. Notemos simplesmente que quando o homem exterior é quebrantado, o poder do pensamento é ampliado em vez de ser destruído. Ter o pensamento quebrantado significa ter o pensamento que inicia e se desenvolve com base na humildade. Daí em diante, ele se torna mais útil do que antes. Por exemplo, um indivíduo cuja mente fica concentrada em apenas uma coisa e reflete sobre isso noite e dia, logo o pensamento se tornará uma obsessão. Em tal condição, como ele poderá compreender a palavra de Deus? No entanto, do ponto de vista de Deus, nossos pensamentos humanos, em geral, são semelhantes aos pensamentos de uma pessoa obcecada, pois sempre giram em torno deles mesmos. Não sobra nenhuma força para pensar nas coisas de Deus. Você percebe a seriedade dessa questão? Um requisito importante para o ministério da palavra é que o ministro tenha uma mente aguçada e um entendimento pleno para que sejam usados por Deus. Quando afirmamos que o homem exterior precisa ser quebrantado, não queremos dizer que nossa mente deve ser destruída de tal forma que nem podemos mais pensar. Significa apenas que não mais pensaremos somente em nós mesmos, nem ficaremos constantemente ocupados com questões terrenas. Depois que a sabedoria do sábio é destruída e o entendimento do prudente é reduzido a nada, então nossa mente torna-se um instrumento útil, pois cessa de ser o centro de nossa vida e nosso dominador. Algumas pessoas têm enorme prazer em pensar. Elas aspiram estar entre os sábios. Seus pensamentos tornam-se a própria vida e lutam em busca de suas próprias ideias. Se são impedidas de pensar, sentem que estão perdendo o próprio sentido da vida. A mente fica trabalhando o tempo todo, do alvorecer ao anoitecer. Por causa dessa atividade mental constante, o Espírito de Deus não pode trazer luz ao espírito do indivíduo. Mesmo que ele trouxesse luz, dificilmente a mente dessas pessoas poderia assimilar. Lembremos que para ver a luz é preciso objetividade. Pessoas subjetivas não conseguem ver. Eis aqui um homem cuja vida é seu próprio pensamento. Como ele poderia perceber a luz de Deus? É impossível, porque ele é subjetivo demais. Para que a mente seja um instrumento útil, ela precisa ser tratada por Deus, precisa ser lapidada, que é o quebrantamento do homem exterior. Se os seus pensamentos forem o centro de sua vida, e se você estiver sempre pensando em si mesmo, então sua mente será totalmente inútil quando a luz de Deus for trazida ao seu espírito. Você não saberá o que Deus está querendo dizer, nem entenderá o que ele deseja fazer. A estrada do ministério é bloqueada. O ministério da palavra não se consolidará, porque a própria palavra foi bloqueada pelo pensamento. A palavra deve passar por você. Você deve ser o canal de Deus. Deus emprega pessoas vivas como canais. A água flui, mas se um dos canais estiver bloqueado, o fluxo é interrompido. Muitos possíveis ministérios da palavra são interrompidos por causa dessa falha no processo de pensamento. Não pense que o desperdício de pensamento é algo sem consequências. Quantas pessoas desperdiçam sua capacidade mental? Gastam tempo pensando em coisas sem importância. Tal desperdício de pensamento bloqueia o caminho de Deus. Assim, não queremos insinuar que o processo mental seja sem importância. Pelo contrário, a revelação precisa ser completada com o pensamento humano. Tudo aquilo que é dado por Deus é útil.
Nossa mente é criada por Deus, de modo que seu desempenho não pode ser considerado inútil. Somente quando o pensamento se torna o centro da vida do indivíduo, criando ideias próprias, ele se torna sem valor. A mente humana deve ser colocada a serviço de Deus. Ela é útil quando permanece como serva, mas se torna inimiga de Deus quando tenta ser a senhora. A mente humana pode ser uma inimiga formidável de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Deus não tenciona esmagar nosso pensamento. Seu desejo é levar nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo problema reside nisto. Se o pensamento humano está ou não sujeito ao controle de Cristo. Se você se orgulha de sua sabedoria, considerando-se capaz, Deus terá de quebrar completamente esta atitude. Não interprete erroneamente o significado de quebrar. Tal ação não destrói o órgão, nem elimina a sua função. Ela apenas derruba aquilo que funciona como um falso centro da vida. Como um órgão com uma função, a mente será usada por Deus. Há uma enorme diferença entre a alma como vida e a alma como uma entidade humana. Deus proíbe que nosso pensamento seja a vida que controla, mas Ele o emprega como seu servo. Quando a alma ocupa o centro da vida, ela deve ser quebrantada. Como serva do Espírito, porém, ela é extremamente necessária. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 2. Como nós somos libertos? Pela lei do Espírito da vida. Como nós adquirimos essa lei? Andando segundo o Espírito. Quando andamos segundo o Espírito, a lei do Espírito manifesta-se em nós. No entanto, se ao invés disso nós andarmos segundo a carne, a lei do pecado e da morte manifestar-se-á. Todo aquele que anda segundo o Espírito vence a lei do pecado e da morte. No entanto, quem é que segue o Espírito? Aquele que ocupa sua mente com as coisas do Espírito. Aquele que se concentra no Espírito é aquele que anda segundo o Espírito. Aquele que anda segundo o Espírito da vida é aquele que vence a lei do pecado e da morte. O que quer dizer ocupar a mente com o Espírito? Significa pensar nas coisas relacionadas ao Espírito. Se os pensamentos do indivíduo forem dispersivos e confusos durante todo o dia, naturalmente eles pertencem à carne. Se o indivíduo passa o tempo todo pensando em assuntos que não dizem respeito ao Espírito, certamente ele é carnal. Quando o indivíduo é colocado por Deus num nível onde pode pensar nas coisas do Espírito Santo, então ele se torna espiritual, capaz de entender as coisas espirituais. Como aquele cuja mente fica ocupada com assuntos terrenos pode viver pela lei do Espírito? É impossível. Ninguém pode viver pelo Espírito Santo se a mente fica ocupada com pensamentos carnais o tempo todo. Lembremos que nosso pensamento não deve ser o centro de nossa existência. Ele deve ser um servo que ouve atentamente a voz do Senhor. Senão, não ouviremos atentamente a voz do Espírito Santo. Nós ficaremos prestando atenção em muitos assuntos, de acordo com os nossos próprios desejos. A consequência natural é que cairemos naquilo que pensamos. Com o quebrantamento do homem exterior, porém, nós não colocamos mais o nosso ser como o centro de tudo, nem pensamos segundo a nossa vontade. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, esperando diante dele como um servo obediente. Assim que a luz divina brilha sobre nós, nosso espírito a apanha e o nosso entendimento capta seu significado. O ministério da palavra jamais deve ser considerado meramente como uma questão de conhecer doutrinas. Se fosse assim, o cristianismo seria uma religião carnal. No entanto, o cristianismo não é uma religião carnal. É revelação espiritual. Nosso espírito conhece as coisas de Deus
e nossa mente capta e interpreta o que é falado ao nosso espírito. Coerentemente, nosso espírito não pode ser disperso. Uma mente dispersa ou lenta não pode reter a luz de Deus. Medidas diferentes de entendimento produzem níveis variados de compreensão. Vejamos um exemplo. Deus nos revelou a questão da justificação. Trata-se de um assunto comum e elementar. Note, porém, que quando as pessoas se levantam para falar sobre justificação, elas falam coisas bem diferentes. O ministério da palavra baseia-se na luz divina, derramada sobre o espírito humano. Embora as mentes que vão processar a luz são bem diferentes umas das outras, alguns indivíduos tocam a luz com uma mente lenta, outros tocam a mesma luz com uma mente aguçada. A luz que é tocada é influenciada pelos níveis variados do significado da justificação e pela capacidade individual de quem recebe a luz. Embora todos tenham recebido a mesma luz sobre justificação, a forma diferente como cada mente individual capta o significado resultará em níveis diferentes quando o assunto é explicado a outros. Todos estão pregando a palavra de Deus, mas a apresentação é diferente. Há elementos humanos envolvidos no ministério da palavra de Deus. O mais importante e fundamental dentre eles é a mente humana. A palavra de Deus sofrerá prejuízo se a nossa mente não estiver sob estrita disciplina ou se o nosso raciocínio for lento. Um grande problema no ministério da palavra é o acréscimo de palavras inadequadas e pensamentos inconvenientes à palavra e à luz de Deus. Você percebe a importância de nossa responsabilidade? Se o nosso pensamento já foi tratado antes, ele será útil para a palavra. Então, o acréscimo dos elementos humanos trará mais glória à palavra de Deus. Paulo, Pedro e João foram usados dessa forma. Veja o exemplo de Paulo. Ele tinha seu caráter e personalidade. Quando a luz de Deus brilhou sobre ele e a palavra chegou diante dele, era possível ver a palavra de Deus e também os traços de sua personalidade. É algo extremamente precioso. Os elementos humanos complementam a palavra de Deus. O homem aperfeiçoa a palavra de Deus. Em vez de ser um problema, o homem acrescenta algo à glória divina. O mesmo acontecia com Pedro. Quando a palavra de Deus fluía por seu intermédio, era a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, tinha traços do próprio Pedro. A palavra de Deus era aperfeiçoada por ele. Não sofria nenhum tipo de prejuízo. Os ministros da palavra de hoje devem ser governados pelo mesmo princípio que governava esses antigos pregadores. Portanto, a questão se resume a isso. Quando a luz de Deus passa pelo nosso espírito e mente, ela é danificada ou é aperfeiçoada? Realmente precisamos da misericórdia de Deus. Se a nossa mente carece do tratamento divino, ela falhará ao ler e interpretar plenamente a luz divina. O resultado será que a palavra de Deus será apresentada de forma precária. Se os nossos pensamentos são fracos, nossas palavras não podem ser fortes. Nosso ministério será fraco, porque nossos pensamentos são fracos. Nós somos canais de Deus, e os canais determinam o volume e a direção da água que passa por eles. Os canais podem ser frágeis e tortos. Como pregadores, ou nós apresentamos a palavra de Deus às pessoas com força, ou nós a apresentamos de forma frágil e danificada. Veja como é séria a nossa responsabilidade. Sempre enfatizaremos a necessidade de termos as marcas da cruz sobre nós. E insistimos que o homem exterior precisa ser quebrantado, porque temos a profunda convicção de que sem quebrantamento não há ministério. Esse princípio é tão fundamental que simplesmente não podemos ignorá-lo. Se você deseja ser usado por Deus como ministro da palavra, seu homem exterior deve ser quebrantado.
Se você tem expectativa de oferecer Cristo a outras pessoas, mediante a palavra de Deus, seu homem exterior precisa ser tratado drasticamente. Repetidamente, nós nos deparamos com o problema do homem. É inevitável. Quando estamos prontos, nós somos usados. Se não estivermos preparados, não seremos usados. A questão é o homem. Vislumbremos ainda acerca de treinando o nosso pensamento. Nós já dissemos que não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar nossa capacidade mental. Temos de preservar cada partícula de nosso poder de pensar. Quanto mais forte e pleno for o nosso pensamento, mais alto nós subimos. De maneira alguma devemos investir nosso pensamento em coisas fúteis. Se examinarmos como uma pessoa usa seu tempo e sua vida, facilmente podemos avaliar o quanto ela é útil no ministério da palavra. Se ela já expandiu toda a sua capacidade de pensamento em outras questões, o que sobra para ser aplicado nas coisas de Deus? Nós já afirmamos que a pessoa subjetiva é inútil, porque pensa continuamente no que deseja pensar e só vê o que quer ver. Enquanto sua mente se revolve em torno dessas coisas, ela perde o controle dos seus pensamentos. Como o indivíduo pode esperar no Senhor se o seu pensamento estiver solto e confuso? O que sobra para Deus é um cérebro concentrado em coisas inferiores, quer dizer, nas coisas da carne. O ministério da palavra requer pensamento. Se a nossa mente for renovada, seremos capazes de reter a luz sempre que ela brilhar sobre o nosso espírito. A luz tende a ser fugídia. Muitas vezes nós lamentamos porque o nosso pensamento falhou em captar a luz divina. Se o nosso pensamento estiver preocupado com outras questões, a luz de Deus escapará de nós. Nossa mente precisa esperar na porta como um servo fiel e obediente. É assim que funciona o ministério da palavra. Lembre que a luz se move rapidamente e seu conteúdo é rico. Uma mente sadia, aguçada e capaz pode captar e reter grande parte da luz, embora ninguém consiga captar tudo. É uma experiência estranha sabermos que houve uma revelação, mas não conseguirmos lembrar. Se as melhores mentes são incompetentes em relação à luz divina, como ousaríamos desperdiçar nossa energia mental em assuntos inúteis? Não é bom nós nos engajarmos levianamente em pensamentos vãos. A luz precisa ser retida pelo pensamento. Somente depois que se fixa, ela se torna útil. A luz é espiritual. É preciso um pensamento rico e aguçado para retê-la. Deus é tão infinito que quando sua luz vem sobre nós, não conseguimos conceber o que Ele quer comunicar. Nosso pensamento deve ser rico. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor confessando a nossa inadequação mental. Ele é tão pobre que tende a perder muitas coisas. Perdemos muita luz. Como então podemos exaurir nossa mente com assuntos insignificantes? Temos de nos treinar diariamente em relação aos nossos pensamentos. A forma como usamos a nossa mente está intimamente ligada à medida do nosso ministério da palavra. Algumas pessoas têm um ministério estéril porque desperdiçam grande parte do pensamento. São como um homem que gastou tanta energia caminhando pelo caminho errado que, quando encontrou o caminho certo, não tinha mais forças para andar. Muitos pregadores esgotam o cérebro pensando em outros assuntos, de modo que não sobra nada para a iluminação do Espírito Santo. Não sejamos ignorantes quanto ao relacionamento entre pensamento e a luz do Espírito Santo. Os dois estão intimamente ligados. É verdade que o pensamento não substitui a iluminação do Espírito Santo, embora ele seja capaz de compreender seu significado. Portanto, não devemos gastar nosso pensamento. A razão da pobreza de pensamento está no excesso de preocupações. Aprenda a preservar seu pensamento, sem desperdiçar sua energia.
Não estamos sugerindo que você não deve exercitar sua mente. Nós apenas advogamos que você não deve exaurir sua energia mental em assuntos insignificantes. Muitas vezes gastamos tanto poder mental em coisas sem importância que, quando realmente desejamos compreender a palavra de Deus, descobrimos que não conseguimos. Não gaste seu poder mental em questões irrelevantes na Bíblia. Não se preocupe com pormenores que não fazem diferença. Tampouco gaste seus pensamentos em problemas espirituais, pois eles não são resolvidos por meio de pensamento humano, mas sim por meio de revelação divina. Há pessoas que gastam precioso poder mental em questões bíblicas e em problemas espirituais, e assim desperdiçam poder mental em argumentações e doutrinas. Mesmo quando pensam bastante, só conseguem transmitir opiniões pessoais. A maior perda delas, porém, está na incapacidade de reter a luz divina. A verdadeira utilidade do pensamento está no poder de reter a luz divina quando ela vem. Uma lição importante que deve ser aprendida pelos ministros da Palavra de Deus é saber como engajar a mente de forma mais proveitosa e eficiente na iluminação divina. Não gaste suas faculdades mentais onde Deus não iluminou. Ninguém pode enxergar nada espiritual por meio de pensamento. Envolva seu pensamento depois que Deus derramar sua luz. Você agora enxerga dessa forma? Você não conhece a Bíblia por meio de pensamento. Não. Você enxerga somente depois que Deus derrama luz e seu pensamento consegue traduzir a luz em palavras. Sua mente está aberta para Deus e receptiva para a sua luz. Esse é o primeiro passo para receber a palavra de Deus. Peçamos a Deus para que levante ministros da palavra. Sem esses ministros, a igreja está fadada à pobreza. Homens devem ser levantados para oferecer à igreja a palavra de Deus. A questão que temos diante de nós hoje baseia-se no material humano, nos canais incompetentes. Quando a luz divina vem sobre nós, ela deve passar pelo nosso pensamento. A luz entra no espírito, mas passa através da mente. Como podemos esperar um ministério forte se a luz sofre perda em nossa mente? Isso é muito básico. Que Deus nos mostre essa forma de ministério. Amém.